Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, desculpem, antes vocês reparem, que voz é essa, Dani? A vozinha acabou de acordar de um cochilo, né? Tanto é que o vídeo sobre o Xuxa Park saiu com 1 hora de atraso, então me desculpem, foi por esse motivo. Mas o vídeo de hoje, nós vamos contar mais uma história da televisão brasileira, mas mais precisamente mais uma história da TV, agora uma TV do Rio de Janeiro. Vocês viram que eu trouxe a história da MTV Brasil, eu trouxe da Rede Manchete, eu trouxe da Excelsior, Tupi. Só que o que acontece? A cabeça de rede da Rede Manchete era no Rio de Janeiro, mas também era retransmitida em São Paulo. A Tupi tinha 2 cabeças de rede, Canal 4 em São Paulo e Canal 6 Rio de Janeiro. E a cabeça de rede da Excelsior era em São Paulo, Canal 9. Só que a MTV, perdão, o que acontece? A MTV, a programação era toda produzida em São Paulo, no bairro do Sumaré, ali na Afonso Bovero. Mas essa emissora, tudo era no Rio de Janeiro, desde a cabeça, só era transmitida a programação no Rio. Sabe como? Eu vou contar pra vocês que é a história da terceira emissora de TV do Rio de Janeiro, depois de Tupi e TV Rio. Um dia eu conto a história da TV Rio pra vocês. Vamos lá. Essa emissora, ela surgiu de uma fusão. Pois é. Ela surgiu de uma fusão entre a Companhia Cinematográfica Flama e a ORB. Aliás, a ORB era dona das rádios Continental e Metropolitana do Rio. Um grupo formado pelos irmãos Berardo, Rubens, Murilo e Carlos. Em 13 de maio de 1959, numa pré-estreia com o jogo Brasil 2, Inglaterra 0, a emissora da família Berardo já estava praticamente pronta para ir pro ar. Pois é. Trouxe profissionais de São Paulo, da Rede Bandeirantes, trouxe o pessoal da TV Paulista, que é uma das sucursais, que era um dos nomes da Globo, hein? TV Paulista também, aqui em São Paulo. Trouxe o Dermival Costa Lima, que era o responsável pela programação da TV Paulista, e uma equipe para poder colocar a nova emissora no ar. Tanto que o apelido da emissora foi Recreio dos Bandeirantes. Por quê? Porque como tinha gente de São Paulo ali. Nessa transmissão do jogo Brasil 2, Inglaterra 0, o que acontece? O locutor da época, Valdir Amaral, ele foi muito criticado porque ele era acostumado com o rádio. E na televisão, quando você tem que narrar em sincronia com os lances do jogo, certo? Só que como ele ainda não tinha essa, não posso dizer, essa tractana, né? A narração dele em relação aos lances do jogo saía com atraso, o que deu muita crítica na relação aos lances, mas até aí não foi meio culpa dele, né? Continuando. E após uma solenidade no dia 30 de junho de 1959, funcionando na Rua das Laranjeiras 259, entra no ar a TV Continental. Pois é. A TV Continental, quando já teve a sua pré-estreia, já teve problema, mas olha só, uma das pré-estreias, outro problema da estreia, da pré-estreia da TV Continental.
Durante a transmissão do jogo Brasil 2, Inglaterra 0, 3 das 4 câmeras, 3 das 4 câmeras usadas na emissora pifaram por pelo menos uns 20 minutos. O diretor Ibanez Filho teve um trabalho bastante complicado, mas mesmo assim os resultados foram bons. E no dia, às 19 horas do dia 30 de junho de 1959, uma terça-feira, com a benção das instalações e a presença de JK, para quem não conhece, o presidente, então, Juscelino Kubitschek, entra no ar a TV Continental, da fusão da ORB com a Companhia Cinematográfica Flama. Pois é. E já no dia 1º de julho, o que teve início? A programação da TV Continental. Olha, que legal, né? E logo na semana estreou Um Amigo em Cada Rua. Aliás, o que seria? Um Amigo em Cada Rua era um show de abertura da emissora, que era o slogan de campanha de um dos proprietários da TV Continental, o senhor Rubens Berardo. Pois é, Rubens Berardo era político. Aliás, a família Berardo é toda de Recife. Aliás, um beijo para os irmãos pernambucanos, viu? Com o texto do Telmo de Avelar, o espetáculo reunia música sobre os bairros cariocas, era dirigido por Haroldo Costa, pois é. Entre as atrações, um balé aquático, olha só, vamos ver aqui, o Balé Aquático do Fluminense, dirigido por Eloá Dias, e a cantora Marion também, que se apresentou. Olha, sabe por quê que o Balé Aquático do Fluminense se apresentou? Sem brincadeira, havia uma piscina nas instalações. Pois é, em um dos estúdios havia uma piscina. Curioso, né? Mas vamos continuar. No dia 2, Orfeu do Carnaval foi encenado, pois é, ao vivo. Ao vivo. Que era um musical de Vinícius de Moraes, o poetinha. Quem não conhece Vinícius de Moraes? Com seu soneto da fidelidade, que até hoje eu não decorei aquele soneto. Haroldo Costa e Terezinha Maio, pois é. No dia 3, uma festa de gala e humor da Pelada ao Pelé, olha que nome, realizada por Oswaldo Waddington, com a vedete Nancy Montes, olha só, que era a Miss Campeonato, olha que nome mais curioso, Miss Campeonato. E também com os craques do futebol carioca. Mário Filho, o cronista, aliás, para quem não sabe, Mário Filho dá nome ao estádio do Maracanã. Pois é, um dia ainda vou contar mais ou menos as curiosidades estranhas, viu? Eles fizeram a participação, uma aparição especial, enquanto havia um papo entre Manezinho Araújo e Lamartine Babo. Para quem não sabe, Lamartine Babo compôs praticamente os hinos de todos os times do Rio de Janeiro. Até o mais bonito que eu achei, vocês vão falar, nossa, qual o hino será mais bonito dos times do Rio? Eu achei mais bonito o do Canto do Rio, que era um time que estava meio licenciado. Mas eu gostei pra caramba do hino do Canto do Rio, muito bonito. Mas vamos lá. No sábado, dia 4, já foi exibido o show OVC na ORB. Vocês vão falar, como assim? Que era uma produção da Rádio TV Paulista, que era comandada pela OVC, as Organizações Victor Costa, e com
com a URB? Pois é. Olha, a programação em si da TV Continental era uma programação boa. Olha só alguns programas da emissora que eu vou ler o nome aqui pra vocês, depois desse OVC na URB. Melhores pela Nova, que é uma programação, uma premiação aos nomes de destaque da TV Carioca. No encerramento da semana inaugural com o programa Esta Noite de Vitória, porque exibiu luta livre, judô, boxe, tudo direto do Maracanãzinho. Do ginásio do Maracanãzinho, né? Aí, nos primeiros tempos, os destaques de alguns programas. Violão do Bonfá, com o renomado violonista Luiz Bonfá. Festa da Mocidade, que era com o produtor Carlos Peon. Dona Jandira para a Felicidade, um seriado com a querida Nissete Bruno, que é uma das maiores atrizes do nosso Brasil, sem dúvida. E também um programa doméstico chamado Estamos em Casa. Esse programa era comandado por Eleida Cazé e pela pioneira dos programas femininos, a primeira grande comunicadora do Brasil, ou pelo menos do Rio de Janeiro, Edna Savagé. Aliás, acho que no vídeo do incêndio da Globo eu citei uma passagem da Edna Savagé na Globo. Aliás, a Edna Savagé passou por várias emissoras do Rio de Janeiro. A última foi a Rede Bandeirantes, mas ela passou por todas as emissoras. Tupi, Excelsior, Continental, Globo. Se eu não me engano, Bandeirantes. Não sei se ela passou pela Rede Manchete, mas pelas do Rio ela passou por várias. Continuando. Um programa de entrevistas com personagens fictícios apresentado por Jô Soares. Olha, Jô, hein? E olha só. A TV Continental foi pioneira numa questão. Foi a primeira emissora, ainda em 1959, a demonstrar o uso do videotape. Olha só. Aí no jornalismo, olha só quem se revelou no jornalismo. Mário Del Rio, Carlos Palu e o locutor Heron Domingues. Todo mundo conhece Heron Domingues do Repórter ESSO, pois é. Alguns dos shows mais importantes que foram produzidos por Antonino Seabra, como... porque a especialidade da TV Continental eram os musicais. Os programas Elisete Magnífica, com a grande Elisete Cardoso. Agostinho Espetacular, com Agostinho dos Santos. Aguinaldo e as Garotas, com Agnaldo Raiol. Música de Saudade, com Vicente Celestino. Aliás, Vicente Celestino que recebeu o título de A Voz Orgulho do Brasil. E Cantinho da Saudade, com Carlos Galhardo. E Von Cury é assim como o próprio Ivon Cury. Que, aliás, Ivon Cury era um cancionetista, um cantor meio humorista, né? E Calbi Peixoto. E foi também através da TV Continental que uma grande apresentadora de São Paulo, aliás, do Brasil também, estreou na TV Carioca. Pois é, a saudosa Hebe Camargo. Nessa emissora ela comandou os programas Hebe Comanda o Espetáculo e O Mundo é das Mulheres. Aliás, realmente, o mundo é das mulheres. Vamos lá. Eles também se investiram na teledramaturgia. Palavra complicada. O Teatro de Ontem e o Teledrama Continental, olhem só, o Teleteatro das Quartas e o Isto é História. Pois é. Olha o elenco, que elenco
de linha, viu? Eu vou ler o nome dos atores. José Miziara, Nissete Bruno, Leonor Bruno, que no caso era a mãe da Nissete Bruno, Paulo Goulart, Dirceu de Matos, Walter Alves, Nestor de Montemar, Jardel Melo, Eugênia Levi, Francisco Milani, olha, Joana Fon, Terezinha Maio, Enio Santos, Telmo de Avelar, Riva Blanche, Luiz Carlos Miele, Paulo Célio, Ayrton Cardoso, Roberto Maia e etc, 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 etc. Continuando. Os jogos de futebol que eram narrados simultaneamente pelo rádio e pela TV com Valdir Amaral, a menina Mariângela apresentando a TV de brinquedo, que era o programa infantil. Olha, tinha até programação para criança, hein? Que bacana. E o seriado de sucesso O Escorpião, que tinha umas aventuras bem sinistras, mas que prendeu a garotada na frente da TV no final dos anos 50 e no início dos anos 60. Pois bem, e o auge da popularidade é vivido em 1960, através do programa Figura de Francisco José, apresentado pelo cantor português. Foi líder de audiência absoluto, indo ao ar no sábado à noite, olha só. O sucesso do primeiro ano meio que deu uma acirrada na concorrência. Mas como Dermival Costa Lima foi para a TV Tupi do Rio de Janeiro, isso começou, sabe o quê? A TV Continental começou a empicada. Veio a queda livre. Pois é. Como Rubens Berardo, ele era político, ele até então era deputado federal, ele era ligado ao antigo PTB. E como ele não era visto com muita simpatia pelo governo militar na época, depois da Revolução de 64, a emissora já não tinha mais assim, aquele mesmo fôlego que teve na sua estreia. O slogan "Fique de olho no canal 9" também não agradou muito, né? O Gilson Amado, que era um educador, ele ainda conseguiu, durante uns anos, a partir de 62, a fazer as suas mesas redondas de caráter meio que instrutivo. Que era uma coisa assim, meio que conseguiu dar uma boa audiência. Aí eles começaram a exibir enlatados em estrangeiros que, apesar que tinham uma boa cobertura esportiva, não vamos mentir, os anunciantes e os investimentos começaram meio que a minguar. E isso acreditem se quiser o que aconteceu. A falta de anunciantes provocou um final bem melancólico. Em maio de 1970, a TV Continental é despejada do prédio na Rua das Laranjeiras. E para continuar no ar, seguiu operando, sabe como? Operando de um caminhão de externas. Pois é, a programação era toda operada dentro de um caminhão de externas, olha só. Em 1971, a emissora muda para a Rua Boulevard 28 de Setembro, número 258, em Vila Isabel, no Rio, tentando se reerguer com o nome de TV Guanabara. Porque, para quem não sabe, eu vou explicar. Até 1960, o Rio de Janeiro foi a capital federal. Porém, o que aconteceu? Com a inauguração de Brasília, o Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, por um tempo se chamou Estado da Guanabara. Pois é.
contando e também a história. Continuando. Meio que aos trancos e barrancos eles foram seguindo ali com 2 horas de programação. O Instituto de Educação Alfredina Paiva e Souza realizando a programação. Pois é. Só que em fevereiro de 1972, o Dentel lacrou os transmissores e a TV Continental saiu do ar. Mais tarde, o prédio da emissora deu lugar a uma concessionária de automóveis. Um dos seus donos, Rubens Berardo, foi entre 1965 e 1971 vice-governador do estado da Guanabara, mandato de 6 anos. No dia 7 de fevereiro de 1973, Rubens Berardo, tentando evitar um assalto em sua residência, acabou sendo assassinado. Hoje, das emissoras mais antigas do Rio, permanecem Rede Globo, Rede Bandeirantes e Rede Record. Mas o que acontece? A torre de transmissão da TV Continental estava localizada no Morro do Sumaré, no Rio de Janeiro. E num leilão da massa falida da emissora, um empresário carioca nascido na Lapa adquiriu os equipamentos da emissora e foi recebido com uma pergunta: mas pra que o senhor quer esses equipamentos? É tudo sucata, que não sei o quê. Ele falou: não estou interessado nos equipamentos. O meu interesse é a torre de transmissão que está no Morro do Sumaré. Quando ele conseguiu a torre, ele fez uma descoberta surpreendente. Pois é, ele descobriu que a torre de transmissão da TV Continental, que estava lá no Morro do Sumaré, já podia fazer transmissão a cores. Olha que descoberta! Quase que a TV Continental ia ser pioneira na chegada das cores no Brasil, mas ela teve o fim antes. Pois é. O empresário, quando fez esta descoberta, ele conseguiu colocar no ar a sua emissora, a TVS Canal 11 do Rio, que em 1981 foi inaugurada aqui em São Paulo com a TVS Canal 4 de São Paulo, e hoje é conhecida como o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. E vocês já sabem quem é o empresário que eu tô falando, não é? Pois é, ele mesmo, Silvio Santos. Pois é, Silvio Santos teve uma visão de gênio. E eu vou até procurar aqui o discurso de abertura da TVS. Se eu encontrar, vai ficar na descrição do vídeo pra vocês, ele contando essa história, hein? Quem contou essa história dos transmissores foi ele. Bom, gente, era isso. Ainda vai ter a história da TV Cultura esse mês. Eu já tô preparando o roteiro. Eu tô com um roteiro aqui bem curioso, que o vídeo deve ir pro ar amanhã. Porque olha, a história dele é uma história bem bizarra. Mas olha, não basta ser bizarra. Tem tudo, tem comédia, tem drama. Uma história assim, vem dizendo que não deixa muito a dever as novelas da Globo, viu? Então, gente, beijo pra todo mundo e tchau!